Ô Mota, e tem mais uma fala aqui nesse podcast do Vilela, que o Lula, já que você falou de perguntas, vamos trazer então mais uma fala do Lula. Ele disse o seguinte, que o governo, sobre o governo Trump interferir nas eleições, que é a grande pergunta, joga aqui na geral para a gente ficar junto aqui. Ele disse o seguinte, que sobre essa questão dele interferir nas eleições brasileiras para favorecer o Flávio Bolsonaro, mesmo com risco de interferência, o Lula disse que não está preocupado com os Estados Unidos. Disse o Lula o seguinte, ele não está preocupado, ele só passa o dia inteiro, dia e noite, todo dia e todo minuto e segundo falando disso. Mas ele disse assim, ninguém vai, aspas, do Lula, tá? Ninguém vai ganhar do Brasil mentindo. Nós vamos ganhar na narrativa. Eu queria entender um pouco essa frase, né? Olha, a gente vai continuar esse debate, mas eu vou agora, nesse momento, ter de me despedir de parte das nossas rede de emissora e rádios pelo país. Fiquem com a sua programação local e a gente continua aqui no nosso debate. Olha, só para a gente terminar a fala do Lula, eu até fiquei aqui, eu até engasguei de tanta pasmaceira que eu fiquei com isso, porque, para mim, você inventar uma narrativa e mentir é a mesma coisa. Então, assim, ninguém vai ganhar do Brasil mentindo, nós vamos ganhar na narrativa. Bom, então você vai ganhar mentindo. Quer dizer, mas aí você tem pelo menos duas hipóteses, né? Ou da pessoa não saber o que ela está dizendo, não entender o que ela está dizendo. Ela ouviu alguma coisa, ela está repetindo, ela não sabe o que significa isso. Ou ela sabe o que significa e está dizendo mesmo, estou aqui dando uma entrevista, vou falar aqui um absurdo na cara de todos vocês e não vai acontecer nada. É isso. E o Mota não se aguentou aqui com a fala do Lula, mas tem mais, o Mota. Ele não terminou a frase. Vamos continuar com a frase dele. Ele ainda comentou o seguinte: Lula, cada mentira que contarem a respeito do Brasil, nós vamos desmascarar. Se o Trump quiser apoiar eleitoralmente, que venha, mas nós vamos ganhar as eleições. É isso. Querer entender o Lula é uma coisa difícil, mas as narrativas fazem parte da vida dele por completo. E isso não é novidade nenhuma, isso é o Lula. Essas são as políticas partidárias da esquerda de sempre. Elas são carregadas de narrativa porque tem um ponto. Se você não para de pé com dados, com fundamentos, só no curto prazo, dando algum tipo de fôlego, o que te mantém durante um longo prazo, que é o que está agora, e como eu falei nesse esgotamento desse ciclo, no meu entender, são as narrativas. Mas me chamou mais atenção que ele falar que ele mente ou que é a narrativa, de verdade, acho que não gera nenhum tipo de surpresa, né, Marcília? Mas quando ele fala que ninguém vai derrotar o Brasil mentindo, não foi isso, as aspas? Ninguém vai derrotar o Brasil mentindo, nós vamos vencer com as narrativas. O que ele quer dizer com isso, eu não consigo entender. O que alguém vai derrotar o Brasil com mentira? Se ele se refere aos Estados Unidos, que ele diz que não está preocupado, os Estados Unidos precisariam de alguma mentira para derrotar o Brasil? O Brasil, frente aos Estados Unidos, é derrotado em todas as partes. Você olha os números econômicos, o institucional, montante de empresas, renda, PIB, o que você quiser. Não tem comparação. E a gente não está aqui falando de mentira, né? A questão do Brasil não é mentira. Você aí que, enfim, nos ouve, entra no supermercado e vê se é mentira o preço da picanha. Entra aí, vai ver o azeite lá que o Mota compra, se está num preço adequado. Vai procurar, enfim, fazer a compra do mês e veja se você acha que é mentira, que o preço está alto, que a inflação está alta. Veja o seu salário em comparação ao que estava no ano passado. Veja o que você hoje agora ganha em relação ao que ganhava há 5 anos atrás. E veja se é mentira. Pô, não é mentira, a gente está vivendo na prática esse caos. Sim, isso sim, mas eu estou tentando... E a gente, desculpa, e assim, só para completar isso, e aí a gente está falando aqui de economia, mas não quero nem ficar só nisso. É isso que eu vou sair. Vamos aqui para o judiciário, a gente acabou de falar que nós estamos vivendo num lugar ou num país em que os ministros interferem na política para saber se o Centrão apoia esse ou aquele.
para saber quem que eles desejam Mas que além seja o disso, candidato Marcília, adequado. além disso, eu estou tentando entender o que ele quis dizer com isso. Não vão nos derrotar com mentira. Quem está tentando derrotar o Brasil? Com quem que ele está com medo de perder? Do que exatamente? Eu não consegui entender de verdade a que ele se refere. E a derrota do Brasil é o que está acontecendo agora. É interna. Nós estamos derrotados. Nós nos derrotamos internamente. Sim. Nós permitimos essa derrota o tempo todo, em todos os campos que você citou, econômico, institucional, político, todos, e não é de hoje. É isso. Mota? Olha, eu quero primeiro dar os parabéns aqui, porque nós temos um vencedor do concurso que eu lancei. O Salvador adivinhou quem é o deputado e adivinhou qual foi aquela das 3 coisas que ele não fez. Em relação a essa história, deixa eu dizer para vocês como eu vejo isso, né? Eu vejo o líder de um partido que está há mais de 20 anos no poder, que foi protagonista dos maiores escândalos, que foi coautor dessa virada no Brasil em que o direito foi colocado pelo avesso. Ele foi convidado para participar de um podcast famoso, conhecido. Isso é muita coisa, meus amigos. Tem muita gente que só vai prestar atenção no fato de que ele participou desse podcast. Bingo! Depois, olha só o que nós estamos fazendo aqui há quantos minutos? 10, 15? Comentando os absurdos. Isso é propaganda. Isso é falar o nome do partido, falar o nome da pessoa. Eu estou aqui andando pelas redes sociais, há inúmeros cortes. Eu estou olhando aqui para um corte que foi feito por um político de direita, eu vou dizer assim, né? Não é de esquerda esse político. Ele fez um corte de uma dessas falas, colocou o comentário dele, publicou aqui na rede social, já tem 7.000 likes, quanto 55.000 visualizações. Multipliquem isso por milhares. O resultado é uma repercussão de milhões de visualizações nas redes sociais. Se vocês juntarem todos os canais de mídia que estão falando sobre isso, quanto mais absurda a declaração, quanto mais sem sentido, mais as pessoas vão comentar, mais vão mostrar as imagens. Objetivo alcançado. Missão cumprida. Ô Mota, mas tudo bem, verdade. Essa é a intenção. Mas a gente não, óbvio, que não tem como, pela relevância que tem o presidente. Claro que ele tem de ser entrevistado, claro que o podcast tem que ser feito, claro que a gente tem que comentar as falas dele, até para esclarecer e contar que a grama é verde e o céu é azul, porque é isso, vai ser esse podcast para dizer que o céu é verde e que a grama é azul. Marcília, me dá um exemplo de um podcast de extrema esquerda que tenha chamado o Flávio para fazer uma entrevista. Me conta um aí. Ele foi a alguns. Eu queria ver um. O Jair Bolsonaro ia a muitos podcasts. Podpah foi? Eles foram no Podpah? Eu não sei. Acho que o Flávio... Eu não acompanho eles. Mas... eu não sei, eu tô velho. Esse negócio de podcast é coisa de jovem, né? A gente aqui tá velho pra caramba, Mota, pra saber da molecada que podcast foi. Mas assim, eu me recordo até que recentemente, acho que faz umas 2, 3 semanas, o Flávio esteve em um podcast e etc. Eles têm ido. Olha, eu nunca fui convidado por nenhum veículo de esquerda, não nem de extrema esquerda, nenhum veículo de esquerda para falar sobre criminalidade. Nunca. Mas eu conheço vários veículos que não são de esquerda e que sempre fazem questão de ter um especialista de segurança pública de um desses institutos, fóruns, né? Da turma que fala que não se pode prender. De cabelo azul? Turma do cabelo azul? Marcília, o que nós estamos vendo é uma disputa completamente assimétrica. E eu entendo do ponto de vista da mídia. Eu só estou apontando aqui o que está acontecendo no Brasil. Né? Então, eu não tenho a resposta para como você trata uma coisa dessas. Né? Eu não tenho resposta para isso. Agora, você chama uma pessoa que já disse, olha, eu vou lembrar uma declaração.
Me corrijam se eu estiver errado. Antigamente a gente ia para a Europa e falava lá na Europa que tinha milhões de crianças abandonadas. Aí alguém veio falar comigo e disse, olha, isso que você está falando aí não é verdade, porque se tivesse essa quantidade de crianças abandonadas na rua, a gente não conseguia andar. Então, a pessoa confessa que usava como argumento um dado sem qualquer base na realidade. Isso é um de uma série de outras coisas que a gente já ouviu. E eu tenho que perguntar, né? Assim, qual é o interesse de examinar outras declarações que vêm de uma pessoa assim? Ô Mota, olha, vamos esclarecer esse ponto. Eu vou pegar um gancho aqui, que é o seguinte, sobre o negócio de live, podcast, etc. Os podcasts, eles estão recebendo, nem todos, mas enfim, há candidatos da direita, porque tem os candidatos da direita e os candidatos, eu descobri isso, tem os candidatos da direita e os candidatos de direita, né? Então, tem uma diferença. Tem essa diferença ainda? Tem uma diferença. Tem os candidatos que se dizem de direita e tem os candidatos que são da direita. Mas enfim, não vamos entrar nisso que é polêmico. O fato é o seguinte, é que há uma circulação deles por podcast. Mas eu quero me lembrar, estou aqui pegando até uma manchete de 24 de setembro de 2022, tá? Da Globo, que dizia o seguinte, Bolsonaro não pode usar lives no Alvorada para promover a própria candidatura. Então, quer dizer, quando o Jair Bolsonaro, em 2022, fazia lives no Alvorada, isso era considerado propaganda, ou queria-se que isso fosse considerado propaganda. Estou falando aqui, portanto, de, veja só, 24 de setembro de 2022. Então, Bolsonaro não pode usar as lives do Alvorada para promover o próprio governo, a própria candidatura. Isso era considerado, à época, uma forma irregular, ou queria-se que assim fosse considerado. O Lula, estamos não muito longe de setembro, não é? Estamos aqui agosto, em agosto. Um mês e meio. Tá? Um mês faz tanta diferença? Qual é a diferença de live no Alvorada para podcast no Alvorada? Então, podcast no... Aí eu tenho que concordar com o Mota. Eu acho que a imprensa tem que fazer o papel, sim, de entrevistar, claro, todo mundo, e nós aqui comentamos. Mas então, Marcília, fala. Se é para entrevistar, se é entrevista séria, vamos fazer aquela lista daquelas 100 perguntas. Vamos começar com essa pergunta aqui. Essa pergunta que eu vou fazer não é específica para uma pessoa. Ela vale para muita gente na política, mas principalmente na esquerda. Eu perguntaria aqui, senhor político de esquerda, o senhor entrou na política 40 anos atrás, 50 anos atrás. Desde então, o senhor não teve nenhuma outra atividade a não ser política. Como é que o senhor explica o seu patrimônio? Podemos parar a pergunta? Podemos parar nessa pergunta? Põe. Por quê? Ô, Mota, você precisa fazer um podcast, Pode Mota. Vamos então... Marcília, eu deixei as minhas ilusões na estrada da política há muito tempo. Bonito. Então, eu acho que o nosso papel aqui é apontar, entre outras coisas, é apontar certas coisas que os outros veículos não enxergam, deixam pelo caminho. Então, para mim, eu acho que qualquer pessoa que tenha um mínimo de senso comum, de bom julgamento, você olha para um sujeito que se diz de esquerda, que defende os pobres, né? Que as pessoas estão com fome, isso não pode acontecer, mas, companheiro, você nunca teve nenhuma outra atividade a não ser política e você é um homem rico. Você está entre o 0,01%. Que socialismo é esse seu? Bom, nós sabemos que o socialismo de verdade é assim, né? O socialismo de verdade é assim. Alguns poucos ficam muito ricos, mas é esse tipo de pergunta que você tem que fazer. E eu poderia listar mais 100 perguntas aqui que a gente poderia fazer para qualquer político de esquerda. Mota, e só para não ficar no vazio, a notícia que faz Bolsonaro, isso é de 24/9/2022. Bolsonaro não pode usar lives no Alvorada para promover a própria campanha, decide o ministro
Benedito Gonçalves atendendo a um pedido do PDT. Isso em 24/9/2022. Então, o Lula pode fazer podcast, mas o Bolsonaro, em 2022, não podia fazer lives. Isso daí é a nossa justiça coerente ou incoerente.